Uma das profissões mais comuns no Brasil é a de motorista, seja de caminhão, seja de van, seja de veículos, mas essa profissão acaba sofrendo muito com a regulamentação, principalmente nos pontos que eu vou falar aqui para vocês. Meu nome é Renan Agulhã, sou fundador aqui da Agulhã Advogados e vou falar para vocês os maiores erros do motorista. Bem, vamos lá, pessoal, então. O que muitas vezes acontece? Antigamente, tem uma previsão ali na CLT das pessoas que não estão sujeitas ao controle de jornada, porque era difícil manter o controle de jornada delas, né? Lembra do tempo do cartão ponto, que a pessoa ia lá, batia literalmente, por isso que a gente fala bater o ponto, né? Ia lá e carimbava o horário na ficha da pessoa e a pessoa colocava aquela ficha, né? Então, esse tempo já foi faz um bom tempo. E o que acontece? Alguns gerentes, representantes de vendas, pessoas que saíam diretamente das suas casas e iam direto ao trabalho e não precisavam ir até a empresa. E, não diferente disso, muitos motoristas, né, seja de van, caminhão, outros veículos, né, motocicleta, acabavam não tendo nenhum tipo de controle de jornada. E hoje em dia existem diversas formas de manter o controle de jornada dessas pessoas. Por exemplo, pontos eletrônicos, ponto diretamente no telefone celular, rastreio. Então tudo isso já está muito bem superado pela tecnologia. Então aquelas pessoas lá que a gente falou na CLT que não têm controle de jornada, elas estão bem restritas, né? Então essas pessoas com a tecnologia hoje em dia diminuiu muito. Mas vamos lá. Então o que a gente vê muito de erro relacionado aos motoristas? A empresa fala, só vai dirigindo, quando cansar você para, e depois que você acordar, dorme um pouco, você continua a viagem, isso principalmente no caso de motoristas de caminhão, né? A gente também vê isso às vezes em motoristas de ônibus, motoristas de van, e o que acontece? A pessoa, né, não tem pausa para intervalo, não descansa, ela simplesmente vai trabalhando, até onde seu cansaço físico chegar ao extremo, aí ela para. Então, isso é gravíssimo, não ter nenhum tipo de controle de jornada, nenhum tipo de rastreio, enfim. Isso acaba gerando um problema gravíssimo, próprio risco à vida do motorista, as pessoas em volta, isso é um problema muito grave. Outro erro que a gente vê que é muito grave, que é justamente derivado desse problema, é não ter intervalo, não tem nenhum intervalo, seja para o almoço, seja para o descanso. Então, lembra daquele primeiro erro que eu falei? Ah, chega aqui, fulano, você está contratado, está aqui, o veículo só vai dirigindo até onde der. Então, consequentemente, o intervalo de 1 hora para o almoço fica suprimido, aquele descanso que a pessoa tem para se alimentar corretamente, às vezes pode tirar um cochilo breve ali, acaba não tendo. E mais grave do que isso também, aquele intervalo, tem o intervalo intra-jornada, que é justamente esse do almoço, que é dentro, né? Ou seja, intra quer dizer dentro, e o interjornada, que inter quer dizer entre, né? Então, entre o final de uma jornada e o começo de uma, deve ter no mínimo 11 horas. Mas, de novo, se está acontecendo aquele primeiro erro, que provavelmente já vai acontecer o segundo erro, que a pessoa só vai dirigindo, o que acontece? Ela não vai ter aquelas 11 horas de descanso para começar a próxima jornada. Então, muitas vezes, termina lá a jornada 1, 2 horas da manhã e começa 6 horas da manhã, 7 horas no máximo. E retorna à estrada, retorna ao veículo, retorna ao trabalho, né? Então, esse é o segundo erro que também é gravíssimo. De novo, porque a pessoa não vai ter descanso, o funcionário não consegue descansar, ele está sempre ali, isso vai fadigar, isso vai dar um problema, de novo, tanto para a saúde física do empregado como de outras pessoas. E aí, claro, a gente entra no terceiro ponto, né? Se você fala para a pessoa só vai dirigindo, siga a viagem, não vai ter nenhum controle de ponto. E o que acontece? Sem o controle de ponto, a gente não consegue calcular horas extras, a gente não consegue calcular daí, naturalmente, os reflexos trabalhistas, né? 13º, férias, FGTS, INSS, tudo isso começa a ficar prejudicado. Então, tá vendo como um erro, uma mentalidade já vai gerando uma cascata de erros que vão prejudicar não só o trabalhador, como também a segurança da população inteira. E também, sem o registro de ponto, a gente não consegue controlar a jornada da pessoa, se ela está de fato fazendo os descansos necessários, quanto tempo ela está trabalhando, se ela está numa fadiga extrema, se aquela jornada está muito grande. Enfim, isso vai complicar todo o contexto. Outro problema que a gente vê também derivado disso, do só vai dirigindo, é o trabalho em domingos e feriados. O que acontece no domingo e no feriado? Domingo e feriado tem uma previsão diferente na CLT, porque são justamente os dias que a pessoa tem para conviver com a família, né, com a sua comunidade. Então, são dias de extrema importância ali no convívio social do trabalhador. Tanto é
que, ao contrário da hora extra, que é paga 50%, o trabalho em feriado ou domingo, né, destinado ao descanso, ele é pago 100%. Então, você, como empregador, teria que pagar 100%, né, daquele dia para o empregado, caso, né, não seja compensado. Porque é justamente um momento muito importante, não só de descanso, mas de convívio, né? Então, aquela recarga, né, social, aquela recarga para a pessoa não se sentir fadigada mais no trabalho. Que também não deve se confundir que no trabalho em escala, muitas vezes a pessoa acaba trabalhando no domingo. Porém, também existe a previsão que um domingo do mês ela obrigatoriamente tem que folgar. Porque, que nem eu falei, é um momento importante de convívio familiar. A maioria das pessoas trabalha ali 5x2, 6x1, então elas vão folgar justamente no domingo e, portanto, perder essa oportunidade de estar junto com as pessoas da comunidade, né, do convívio familiar do trabalhador, é uma coisa, né, prejudicial, que deve ser remunerada. Então, falamos de trabalhar sem jornada, trabalhar sem uma diretriz, né, específica de quanto tempo vai trabalhar, o que vai fazer, por quanto tempo vai ser aquela jornada, não tem controle de ponto e, consequentemente, a gente acaba vendo que acaba também acontecendo os pagamentos por fora, né? Então, muitas vezes, se você não tem um controle de jornada, que nem eu falei, você não vai ter cálculo de hora extra, você não vai ter seu INSS recolhido corretamente, FGTS, 13º, férias, todos os direitos trabalhistas acabam sendo reduzidos. Mas muitos motoristas não vão querer trabalhar, né? Obviamente, só pelo piso pelo piso salarial. E o que acontece? Muitas empresas optam por pagar por fora isso. Então, a pessoa vai lá ter um piso e às vezes paga lá um adicional por produtividade. Quantas entregas fez, quantas linhas fez, quantas cargas entregou, valor de carga. Pode ter várias maneiras de calcular, que não é a forma correta. A pessoa até pode ser comissionada, né? Mas sempre tem que ter aquele controle de jornada para calcular as horas extras, dias trabalhados em domingos e feriados, respeitar os intervalos. Então, se não tiver esse respeito, provavelmente a gente está falando numa situação que vai ter pagamento por fora. Que, de novo, pagamento por fora, ele não entra no Lerite. Tudo que não entra no Lerite não é usado para calcular férias, 13º, INSS, FGTS. Então, tudo aquilo acaba reduzindo. Isso também é consequência daqueles outros 4 erros que eu estava falando anteriormente. E um último erro, né? Seria o 6º erro aqui do vídeo, equipamento inadequado. Sem freio, motor inadequado, veículo com vários problemas, muitas vezes o velocímetro não funciona, rastreio não funciona, tudo isso também é um grave erro que, de novo, vai prejudicar, né, pôr em risco a vida do trabalhador e de terceiros, que também pode ser indenizado numa ação trabalhista, né, caso o empregado venha a entrar com essa ação. Espero que tenham gostado desse tema, é algo que é bem recorrente no Brasil, infelizmente, esse desvio, né, dos direitos do motorista. Então fique muito atento, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam no Instagram e no TikTok e até a próxima!